casamento, a união estável termina, mas o vínculo, né, Isso, existente, pai, filho, mãe, filho, vai ser para sempre. E é isso que precisa ser exatamente. respeitado, né? E eu acho importante também a gente ressaltar que a alienação parental, muitas vezes, ela não ocorre de uma forma consciente, né? Em Sim, alguns genitores, a gente percebe que há uma certa intenção de prejudicar esse sim. vínculo existente com um outro genitor, né? Mas muitas vezes isso também acontece a nível inconsciente. E é aí que Isso. também entra a importância de se trabalhar isso, inclusive por meio das constelações familiares. Exatamente, porque muitas vezes, né, as pessoas, quem sabe, ainda não ouviram falar nesse termo alienação parental, ou de repente só agora elas se deem conta, eu tive um comportamento que não foi legal, mas eu nem sei por que eu agi assim, e talvez entre o questionamento, será que eu não estou repetindo um padrão do meu sistema familiar? De repente aconteceu a separação, a dissolução do vínculo dos pais na tua infância e quando tu vê tu tá tendo as mesmas atitudes, né? Ou aquele genitor, aquele pai, aquela mãe que sofre com a alienação praticada, né, pelo outro, pode pensar assim, por que eu não consigo ter uma relação harmônica, né? O que será que está acontecendo que eu não consigo passar por esse processo de uma forma harmônica, de uma forma legal e tranquila? Todas essas questões, quando trazidas para a constelação, elas podem ser solucionadas para que se passe a perceber o porquê daquilo estar ocorrendo e como a gente pode resolver deixando mais leve, Sim. né? Trazendo uma compreensão maior, trazendo uma amorosidade maior para aquela situação. E tem algo que você sempre fala, que é sobre o não dar certo. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho qual é a Sim, tua visão sobre essa frase. sim. Algo que é muito comum, que a gente percebe quando tem o término de um casamento ou a dissolução de uma união estável, é que as pessoas comentam: o meu casamento não deu certo, a minha união estável não deu certo, não deu nada certo, enfim. Mas, na verdade, eu acho que nós precisamos ressignificar as coisas. Porque deu certo, sim. Deu certo até aquele ponto, né? Deu certo até aquele ponto que, a partir daí, então, as pessoas decidiram que cada um seguiria o seu caminho, ou então circunstâncias aconteceram que foi necessário que cada um seguisse o seu próprio caminho, mas deu certo, né? Até porque veio de uma história de amor e os filhos vieram dessa história de amor, né? Então, quando a gente tem esse conflito, muitas vezes no judiciário, ele veio de uma história de amor, né? Só que agora, por todas as circunstâncias e tudo que foi ocorrendo, gerou esse conflito. Mas começou no amor. Com certeza. E justamente por ter vindo desse amor, é que o fim do relacionamento ele também é uma espécie de luto, né? Assim como a Sim, morte, como perder alguém, inclusive o Dr. Rafael exatamente. Calmon também explica muito essa questão e que ele vê o divórcio como um luto. Inclusive ele fala sobre algumas fases, né? Que a Sim, pessoa tem que ir superando para passar por esse processo de separação. Então, também vai muito da sim, pessoa ter né? consciência para saber como proceder nesse momento tão difícil e poder ir passando por cada uma dessas fases sem que isso reflita negativamente na criação dos filhos, no comportamento, enfim. Sim, é por isso que é preciso ter muito cuidado, porque os filhos, eles amam incondicionalmente, o pai ou a mãe. Os filhos não julgam, eles só querem e amam os pais, então, a partir do momento que começa a ter essa questão da alienação parental, é aquilo que eu comentei já, a criança sente como se aquela ofensa viesse até para ela. Sim, E ela fica insegura, porque então, ai meu Deus, né, a mãe fez tal comentário, o pai fez outro comentário. Então gera uma confusão nela também. E isso pode refletir, né, ao longo da vida, nas relações que ela vai formar futuramente, na personalidade, nos valores que ela vai ter, né? sim. Então, você acredita
que a constelação familiar é uma resposta, é uma solução para a alienação parental? Sim, acredito que sim, porque através da constelação se pode observar, se pode conhecer e saber o porquê daquele comportamento, o porquê que aquela dinâmica se apresenta no teu relacionamento com o teu ex-marido, com a tua ex-mulher, companheiro, companheira, por que que isso está ocorrendo? Por que não pode acontecer ou ocorrer de uma forma harmônica? Por que que não pode ser com leveza? Eu acho que a constelação ela traz muito isso. Ela traz uma compreensão maior das nossas relações, né, dos nossos comportamentos. Ela traz uma leveza maior, porque problemas sempre vão existir. Situações que você vai ter que saber, assim, ponderar, sempre vão existir, mas que isso possa ser com mais leveza, que não Sim, precisa ser ter tanta dificuldade, ser tão custoso, porque os filhos vão precisar dos pais, né? Na educação, em várias situações você precisa ter um bom relacionamento para as decisões que tu vai tomar junto com o pai ou com a mãe, é em conjunto. É aquilo que nós comentamos. O relacionamento, sim, pode ter terminado, mas o filho é para sempre e é preciso que os pais estejam em harmonia, né? sim, Então eu acredito muito, sim, que pode ser resolvido para que a pessoa entenda por que ela está tendo esse comportamento ou por que ela está sofrendo com esse comportamento que está dificultando o relacionamento dela com os filhos, trazendo uma maior compreensão, leveza e amorosidade para você olhar para você mesmo e para aquela situação. perfeito. Brilhantes considerações. E eu penso que esse é um tema e uma reflexão muito importante, né? Vamos cuidar Sim, das nossas crianças. Papai e mamãe prestem atenção. As crianças serão os adultos de amanhã. Então, exatamente, essa é a importância da transformação no hoje, né? E isso começa exatamente, dentro de casa, dentro da família, né? Cuidando das pessoas que estão mais próximas de nós e mudando comportamentos para evitar a repetição de padrões, né? Algo que eu sempre digo. isso, Se uma família, se você não veio de uma família amorosa, de uma família sim, unida, então trabalhe isso, ressignifique e quebre o uhum, padrão, para que uma família amorosa venha de você, né? Então você não exatamente. precisa repetir o comportamento. Cabe a você fazer essa quebra de padrão. Claro, e até porque os nossos pais, eles nos dão aquilo que eles conseguem, né? Então, assim, sem julgamentos e tudo mais. Hoje em dia, a gente já tem muito mais informação, já temos agora a questão do direito sistêmico, a questão da constelação familiar. Então, por isso eu digo assim, pais, pesquisem, né? Hoje em dia tem muita informação, lógico, sempre lembrando, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, vem do seu sistema, né? Tem as suas particularidades, mas busquem, pesquisem, revisem comportamentos que muitas vezes não se sabe como acontecem, mas fica assim a questão de prestar atenção, né? E buscar sempre harmonizar as relações, pensando sempre que os filhos estão ali e eles sentem tudo. Eles sentem quando o pai e a mãe não estão bem, né? Todas essas questões. Sim, com certeza. Então eu agradeço a tua participação. Fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. E para mim falar em constelação familiar e não pensar em ti é impossível, porque foi contigo que eu entrei nesse universo das constelações, que eu pude conhecer e aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. Acompanho o teu Sim. estudo sobre o tema ao longo de todos esses anos. Então, fico muito feliz que você possa ter dado essa tua contribuição. Ai, eu que agradeço, amiga. Muito obrigada. Fico muito feliz em compartilhar um pouquinho de informação, né? Até é uma pena que agora, em razão do Covid e tudo mais, não estão tendo mais tantas constelações em grupo, pela questão das aglomerações,
Mas quando tudo for retornando, faço o convite de que quem tiver a oportunidade que participe assistindo uma constelação em grupo, porque sempre se aprende algo, né? Você sempre sai de lá já com outro pensamento, já abrindo a sua consciência. Sim. E se não for Muito possível uma obrigada pelo convite. constelação em grupo, que faça uma constelação individualizada também, para poder Isso. perceber esse poder transformador que tem a constelação. Isso, exatamente. Ou então busque um profissional da sua confiança e tenta fazer uma constelação. Eu sempre falo, a constelação, quando a gente faz e a gente sai dela, não quer dizer que os nossos problemas acabaram, que daqui para frente a vida é só luz e flores. Não é isso, né? Porque nós somos seres humanos e estamos aqui e as situações vão vindo, mas que a gente consiga compreender, ter mais leveza e mais amorosidade na nossa vida. Isso mesmo. Então, muito obrigada pelo convite, amiga. Fico muito feliz.